Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É com grande alegria que iniciamos mais uma transmissão ao vivo do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do Grupo Espírita Paulo de Tarso e Coraci, Belém, Pará, Brasil. Nosso grupo realiza todos os sábados esse estudo e, diante do isolamento social, estamos fazendo através do Facebook. É com grande alegria que iniciamos. Eu sou o Clóvis Loureiro. Eu me chamo Everton Soares. E ficamos felizes pela presença de todos e mais o Evangelho. Pedimos a todos que possam trazer a água para ser fluidificada, magnetizada, colocar a água aí pertinho de você e, se possível, compartilhe essa transmissão para a gente alcançar o maior número de pessoas também. Você vai lá na transmissão ao vivo, coloque compartilhar, como você compartilha a mensagem normalmente, como você compartilha, e esse compartilhamento vai então alcançar o maior número de pessoas. Vamos dar início com a leitura da nossa mensagem e a prece inicial. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Atos 21:13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo do seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se o ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Vamos orar. Mestre Jesus de infinita bondade e sabedoria, dai-nos a coragem, Mestre, de seguir os teus ensinamentos. Que esta reunião, na tarde de hoje, possa trazer à nossa sintonia o amor de todos aqueles que nos cercam, para que em ritmo de profunda reflexão, transformação e alegria, possamos intercambiar com os necessitados as energias salutares tão essenciais para os atendimentos urgentes do plano espiritual e do plano material. Alimenta-nos com o vosso pão, e nós, por nossa vez, possamos ter a humildade de nos levantar em tua direção, a fim de buscar o alimento que saciará a fome da nossa alma.
Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo, nós vamos estudar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 8, Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais... Passou um minuto. Você pode continuar, Júlio, que eu me perdi. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir-lhe em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha nos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações às quais não está no poder de ninguém se opor, porque está nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então a ciência e a religião, tratadas aparentemente como dois opostos,
na verdade, são duas forças de desenvolvimento, não é? Não são antagonistas como foram no passado. E nós vemos essa aproximação se dando a cada passo, e passos longos, nos últimos anos, visto o grande desenvolvimento tecnológico e científico alcançado pela humanidade, se nós levarmos em consideração, por exemplo, somente os últimos 50 anos. Hoje nós somos capazes de identificar forças que anteriormente para nós existiam somente no campo da fantasia, como por exemplo as ondas que permitem essa nossa transmissão. É bom a gente destacar um pouco que historicamente há todo um movimento em relação à ciência e religião. No passado, o conhecimento, até porque ele não era tão específico, ele era muito generalizado, os pensadores eles estudavam e conheciam as diversas matérias, as diversas ciências. Então, nós vamos ver o próprio Allan Kardec, que era professor, o pseudônimo dele, Allan Kardec, Hippolyte, Leon Denisard e Vail, ele conhecia astronomia, matemática, a língua, né? Ele era especialista de várias disciplinas. Então, no passado, nós vamos ver, até antes de Kardec, a ciência e religião estarem juntas, né, de certa forma. Contudo, diante da Idade Média, diante do poder religioso que começou a determinar as verdades a partir dos dogmas, a pesquisa científica e a própria ciência ficou amputada pela religião. E aí nós tivemos aí mais de 1000 anos de grandes atrasos na ciência devido ao poder, né, supremo da religião a partir do controle das verdades. Contudo, com o advento do iluminismo, com o advento de novas ideias, o homem, o ser humano, foi rompendo com a religião, buscando conhecimento através da filosofia e da ciência, rompendo as correntes que o prendiam, e no meio dessa efervescência, o homem começa a se separar, né? A ciência começa a se separar da religião, porque até então estava aprisionado, e a ciência então abandona a religião. E interessante é que no meio desse processo é que vem Allan Kardec. É no meio desse processo que vem a doutrina espírita, né? E a sabedoria dos espíritos, né? Porque se a doutrina vem antes, ela não conseguiria se desenvolver por falta da ciência. E se ela viesse hoje, ela também teria graves comprometimentos devido ao grande peso da ciência, que acaba que invertendo um pouco essa postura, e hoje não é mais a religião que detém o poder da verdade, mas é a ciência que detém o poder da verdade, né, em certo nível. E hoje, aquilo que está fora do âmbito científico, simplesmente a academia, a ciência nega e não busca pesquisa, não busca pesquisar. Então o Espiritismo ele vem no momento de transição e no momento certo. Então hoje a ciência ela está numa nova postura em relação a séculos passados. Então hoje nós temos uma grande divisão. A maioria das religiões negam a ciência ou só admitem aquilo que não fere seus dogmas e seus princípios, não é isso? Ou a ciência nega a religião diante da sua concepção de que as religiões são frutos do maravilhoso, do sobrenatural, né? Ou do pensamento humano equivocado, né?
de almas românticas, de almas pobres de espírito, de almas que não conseguem ter um conhecimento científico. Então nós temos uma certa rivalidade de maneira geral. Mas que nós vamos ver que como isso já está começando a um entrelaçamento nos dias de hoje. Né? É verdade, esses primeiros passos de reaproximação foram realmente dados com o método científico utilizado por Kardec, né? Porque a forma como ele desenvolve a codificação, investiga o fenômeno da manifestação espiritual, está carregada de método científico, inclusive de positivismo, né? Na qual a experimentação e a confirmação vão levando ao estabelecimento de verdades baseadas no fato e na lógica. E isso é muito interessante, porque conforme o desenvolvimento da humanidade vai se dando, nós vamos vendo essa interligação de forma quase que cotidiana. Quando William Crookes, por exemplo, é contratado pela sociedade científica da época para desmistificar o movimento espírita, na verdade, não o movimento espírita, mas os fenômenos espíritas, nós temos experiências relatadas por um cientista prêmio Nobel, no qual ele, na presença de Kate King, né, tem a possibilidade de estudar inclusive a epiderme do espírito materializado. Inclusive, este espírito pode dar a oportunidade, na verdade, a William Crookes de passear com ele pelas ruas e também de passear com ele pelos laboratórios para que os outros possam ver o resultado da presença dela, registrando ela fisicamente, o espírito materializado ali acompanhando ele. Não é? Quem quiser se aprofundar nesse assunto pode pegar a obra, né, Fatos Espíritas, não é isso? De William Crookes. Então, a ciência, muito embora oficialmente, ela ainda não registre ou reconheça, na verdade, a existência do plano espiritual. Hoje, os nossos cientistas afirmam que nós não, apesar de sermos seres tridimensionais, ou seja, que entendem a nossa existência somente do ponto de vista material, altura, largura e distância, nosso universo compõe até agora 11 dimensões. 11 dimensões. Isso é algo para que nós venhamos a refletir. Não é verdade? O interessante, gente, é o Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazer esse tópico, aliança da ciência e da religião. Veja a concepção de Kardec, veja a concepção da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Como disse o Everton, Kardec ele trouxe, ele é uma das bases dessa aliança da ciência e da religião. Kardec ele trouxe para nós, através das pesquisas, do espírito e da relação do mundo espiritual com o mundo corporal e vice-versa, um estudo científico unindo ciência e religião. E Kardec coloca então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, a aliança da ciência e da religião, porque na visão da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus não é um evangelho meramente religioso no sentido da concepção tradicional de religião, enquanto instituição que traz princípios e dogmas para orientar o comportamento humano. Mas Kardec traz, no início do Evangelho, para mostrar que a mensagem do Cristo é uma mensagem científica, ela é revolucionária, é uma mensagem científica, a mensagem de Jesus, porque a mensagem do Cristo trata
da saúde humana, da saúde humana, da saúde espiritual, da saúde emocional e como o espírito está intimamente ligado com o corpo. Então a saúde orgânica também está na orientação do Evangelho de Jesus. Então quando Kardec traz esse tópico, ele traz já para que a gente, ao ler o Evangelho de Jesus, olhe não com um olhar daquela religião tradicional, mas com um olhar de pensadores, com um olhar de pessoas críticas, com um olhar de pessoas que buscam aprofundar a mensagem de Jesus, compreendê-la no âmbito da filosofia e da ciência e da religião. Então é muito lindo, é maravilhoso a metodologia de Kardec colocar para nós no Evangelho a aliança da ciência e da religião. Então ele está dizendo, quando estudar o Cristo, quando estudar a mensagem do Cristo, olhe e veja as verdades científicas que estão aí. Porque assim nós estaremos unindo ciência e religião. Né? Então é uma coisa para nós buscarmos incessantemente e estudarmos incessantemente toda essa proposta de Kardec. Como quem diz assim, né? Ao escutares o Mestre, compreenda o Mestre em toda a sua totalidade. Não compreenda o Mestre somente a partir da sua própria parcialidade. E é verdade. Isso está tão explícito hoje na fala do Cristo, que quando ele nos diz, que nos chama de amigos, porque tudo aquilo que ele tem nos dito, ele tem escutado do próprio Pai, ele nos diz da força da lei natural, da força da lei que rege todas as relações do âmbito espiritual e as relações do mundo material. Lá no capítulo 1 do livro 3 do Livro dos Espíritos, não é isso? Isso. Onde a gente vai encontrar leis morais, nós temos uma questão que é a questão 617, que diz assim, olha só a pergunta. Kardec pergunta aos espíritos a seguinte interrogativa: as leis divinas, que é o que compreendem, que é o que elas compreendem no seu âmbito? O que as leis divinas compreendem no seu âmbito? Elas concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Olha só, vamos entender a pergunta. Kardec está perguntando se as leis divinas, elas compreendem alguma outra coisa que não seja as orientações do cunho espiritual, do cunho moral. E olha o que respondem os imortais: todas as leis da natureza, todas as leis da natureza, são leis divinas, porque Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Olha só. É algo fantástico. É algo fantástico. A lei de Deus compreende os dois lados da vida. Por que o homem dividiu então? Olha, estuda a matéria, os fenômenos físicos, e a religião estudando, né? Os fenômenos, não os fenômenos, né? Mas a espiritualidade, a moralidade. Né? Houve uma divisão, né? Sim, houve uma divisão. Porque a realidade é uma só. A realidade é uma só. Aonde vocês estão agora, assistindo, na casa de vocês, possivelmente, espero, né? Aí onde vocês estão, onde nós estamos, existe a lei da gravidade, existe fenômenos ópticos da luz, fenômenos da física ligado à luminosidade. Nós temos fenômenos físico-químicos que estão no nosso corpo. Nós estamos dentro de uma dimensão espacial, que é o quarto, a sala. Tá?
Contudo, há uma dimensão que é real, que é o mundo espiritual. Há a presença de espíritos. Talvez a mãezinha, o seu avô está do seu lado, feliz por você estar com a sua mente voltada para o estudo do Evangelho. Um ente querido lhe visitando e feliz por estar vendo você dentro de uma transmissão do Evangelho, do estudo da mensagem do Cristo. Nós temos o espaço espiritual, que os dois mundos estão interpenetrados, e que existem leis físicas nesse mundo espiritual, e que existem leis morais que regem a nossa vida, tanto o mundo espiritual quanto o nosso mundo são as mesmas leis, mas isso a humanidade está aprendendo ainda. Nós dividimos porque a religião não estudava esses fenômenos. A religião tinha dogmas, tinha verdades que eram impostas às criaturas. A doutrina espírita vem estudar esses fenômenos, que é diferente. E é a partir do estudo dos fenômenos que surgem as indagações filosóficas e que surgem então as orientações ético-morais. Então é uma nova proposta de religião, de religiosidade. Então a doutrina espírita, ela traz para nós esse impacto profundo de reunir, porque antigamente estavam unidos, mas de uma forma ainda muito limitada. Desuniu para que a ciência pudesse se libertar e crescer, porque a aprisionada ela não ia conseguir sobre as correntes da religião. Se separa, a ciência cresce e dispara, e a religião ficou para trás. Ainda aprisionada nos princípios da Idade Média. Sim. Ainda aprisionada em valores medievais. Mas no meio desse desprendimento da ciência, o Cristo disse, não, bote a hora da doutrina. E a doutrina espírita vem. E a proposta de Kardec de reunir religião e ciência dentro de uma nova concepção agora. Não mais do passado, mas de uma interação onde ambas possam crescer. Eu não lembro daquela frase de quem é, que a ciência... Do Einstein? Tu lembra? Que diz que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Olha só, eu falei isso aí, mano. Mas de fato, são dois lados da mesma moeda. Não são moedas diferentes. Isso nos faz refletir sobre a grandiosidade do Cristo e de seus ensinamentos, quando ele nos diz que haverá um só pastor e um só rebanho. Porque os homens então compreenderão a dimensão da maravilha real que é a obra de Deus. A maravilha real que permite, por exemplo, essa nossa comunicação para muito além das questões interdimensionais. Porque vamos raciocinar sobre o fato de que nós estamos numa dimensão material, utilizando uma dimensão digital para nos comunicar e sermos captados do outro lado. Ao nosso redor existem tempestades de neutrinos, tempestades de partículas subatômicas que invadem a Terra todos os dias. A própria eletricidade, as ondas sonoras que se propagam no ar, todas elas são invisíveis ao olhar humano, até que ele desenvolveu determinados conhecimentos para captar e enxergar estes fatos e utilizar eles a favor da própria humanidade. Assim somos nós com o ensinamento do Cristo. Por isso ele não nos disse tudo quando veio. Disse que nos enviaria um Consolador prometido. Porque àquela altura da humanidade, o Cristo não poderia falar de fótons. Mas ele poderia dizer, acendei a vossa luz, para que os homens, vendo vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no reino dos céus. Mas o mais curioso nisso tudo é, quando nós pensamos de forma positiva, nossas sinapses
que são um processo eletroquímico dentro de nós, acionam subpartículas atômicas, denominadas de fóton, que são as partículas que iluminam esta sala, por exemplo. E o mais interessante disso tudo é que quando nós vemos a iconografia dos homens santos, nós vamos ver ao redor de suas mentes círculos iluminados. Acendei a vossa luz. E estes fótons, que são produzidos pelos nossos pensamentos, são captados pelo nosso sistema nervoso central, simpático e parasimpático, distribuídos para o nosso sistema endócrino, reforçando o nosso sistema imunológico. Quando eu dou uma bela gargalhada por um motivo saudável, imunoglobulinas salivares acabam reforçando o meu sistema imunológico. Então acendei a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas obras, vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no reino dos céus. Foi como ele nos disse que não era possível colocar a candeia sobre o alqueire. E estes ensinamentos vêm iluminar a caminhada da humanidade, para que todos nós possamos caminhar seguros, sabendo aonde realmente estamos pisando e escolhendo qual caminho seguir, né? Então nós vamos ver, olha, o que o Kardec fala. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado. Kardec coloca isso no início do Evangelho e volta a frisar que devemos estudar a mensagem de Jesus. A postura medieval religiosa que ainda impera é eu pegar o Evangelho de Jesus e ler como se fosse letras mágicas, onde todo respeito às pessoas que leem assim, tá? Que gostam de ler, somente ler o Evangelho de Jesus, sem refletir, somente por ler. Mas aqui colocamos que essa postura é uma postura de um padrão religioso antigo, vamos dizer assim. E que a proposta de Jesus é que a gente avance, que a gente cresça na nossa espiritualidade, que a gente cresça e desenvolva os potenciais de religiosidade que nos conecta ao Pai. Então, hoje, a doutrina chama-nos para que, ao ler o Evangelho de Jesus, não a leiamos como uma postura meramente repetitiva, de uma leitura mecânica, como se fosse um ritual que eu leio. A mensagem do Cristo pede-nos, então, que aprofundemos. E aí é uma proposta de estudo. E aí nós não estamos acostumados mais, porque até a concepção brasileira, não vou dizer mundial, né? Mas a nossa concepção brasileira, na maioria, qual é? Eu já estudei, parei, não quero mais saber de estudo. Tem tanta gente, é por isso que a gente chega na casa espírita e só quer tomar passe e ir embora. Porque na cabeça dela, ela já concluiu o ensino médio, ela já fez a faculdade, não precisa mais estudar. Para que estudar? Né? Mas a doutrina, os espíritos nos dizem que isso é um processo que vai infinito. Sempre vamos estar precisando conhecer coisas novas e estudar. Então, nós somos chamados. E aí nós temos duas posturas. A aliança da ciência e da religião, ela é também um revisitar, um reelaborar, um ressignificar as nossas condutas. Porque nós temos também pessoas que se fecham num comportamento religioso e negam a ciência. Sim. E negam a ciência. Negam o debate de assuntos novos que precisam ser tratados dentro do âmbito da religião.
Tá? E há pessoas que se fecham num comportamento e num pensamento científico. E se fecham para a religião. Não querem, não veem a possibilidade de ler um texto religioso. Assim como pessoas religiosas às vezes se negam a ler um texto científico. Então a aliança da ciência e da religião também ela é uma esfera pessoal. Sim. Ela é uma esfera pessoal. Eu como pessoa, eu preciso buscar essa aliança dentro de mim. E aí eu preciso estudar um pouco de ciência. Lógico que não é aprofundar, a gente também nem tem condições para isso. Mas a gente se der a permissão de ler alguns textos. Nós temos uma produção espírita, científica muito grande, e aí nós podemos lançar mão desses textos para estudá-los, ler, tá? E aí essa aliança da ciência e da religião ela vai se fazendo dentro de mim. Porque quando eu compreendo a mensagem do Cristo com bases de uma fé raciocinada que passa pela ciência e pela filosofia, esse conhecimento, então, dentro de mim, ele se torna grandioso. Ele se torna um conhecimento profundo, que aí sim permitirá a possibilidade de uma mudança interna. Porque se a mudança interna minha, ela for a partir de uma leitura mecânica ou de uma imposição de um dogma, esse comportamento que eu mudei, ele é um comportamento falso. Ele não é um comportamento profundo. Ele é um comportamento para se adequar aos valores sociais, se adequar às necessidades do mundo, mas que no meu íntimo os conflitos estão intensos. Quando eu busco a mensagem do Cristo, nessa aliança da ciência e da religião dentro de mim, aí sim, a mensagem do Cristo faz um sentido maior ao coração e à razão. E aí eu tenho forças, entendimento para iniciar um processo de mudança, de transformação mais profundo e não superficial. Então, é muito legal ver que essa aliança também, ela não está se dando somente na esfera das pesquisas, sim, não é? Mas também é uma necessidade da nossa esfera pessoal, de fazermos essa aliança. Eu sou mais científico ou sou mais religioso? Quem sou eu? Você é mais religiosa, é mais religioso ou é mais científico? E aí, às vezes, a balança pesa mais para um lado, em detrimento do outro. Sim. Nós temos que encontrar esse equilíbrio. Eu, quando comecei na doutrina espírita, eu comecei pelo olhar da ciência. Eu comprava tudo quanto era livro de ciência, e eu buscava as leituras científicas do espiritismo, bebendo, assim, alucinado por essa ciência maravilhosa. E com o chegar da idade, do amadurecimento desta encarnação, né? Porque sair da juventude, eu estou falando do amadurecimento do espírito, que é algo mais complicado, mas do amadurecimento da personalidade dessa existência, eu então começo a adentrar o Evangelho do Cristo, descobrindo belezas que antes eu não via. Descobrindo a ciência e a filosofia dentro desta mensagem de Jesus. E aí a mensagem do Cristo se torna muito mais bela, muito mais maravilhosa. Um dos grandes exemplos dessa aliança sustentável entre a ciência e a religião é a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Onde nós vemos um homem de ciência, um médico, ter que baixar da altura do seu orgulho para limpar e varrer hospitais, para começar a ter a lucidez necessária para enxergar como estas duas chaves,
que Emmanuel diz que são as duas grandes asas que elevarão a humanidade a um novo patamar, a ciência e a religião, o quanto elas são complementares, né? E quanto juntas elas formam a grandiosidade da lei de Deus. Tão fortes são esses aspectos que o médico desencarnado começa a enxergar a relação que existe entre a natureza dos nossos pensamentos, as nossas intenções e a saúde do nosso corpo físico. O que leva também Dona Joana de Ângeles a nos dizer que 99% das doenças nascem no espírito e se manifestam no corpo físico. Então, é mais do que evidente para nós, espíritas e não espíritas, pelas transformações que a própria medicina vem apresentando no tratamento de diversas patologias, que a forma como o espírito habita o corpo diz muito a respeito da sua saúde física. Universidades já apresentam, por exemplo, disciplinas chamadas felicidade, porque os homens ainda caminham infelizes. Na verdade, não compreenderam que a felicidade não é um lugar onde se chega, mas um caminho que se traça. É possível ser feliz mediante as dificuldades, mediante os obstáculos da vida. Muito embora é lógico e natural que os dissabores que nos são apresentados nos causam constrangimento e muita tristeza, o estado de tristeza permanente é incapaz de resolver, de trazer para nós a solução que nós buscamos. É o que diz a mensagem que abre o nosso estudo de hoje, quando Paulo de Tarso, sempre ele, né? vem reclamar daqueles amigos desesperados que derramavam lágrima enquanto ele se entregava ao supremo sacrifício. Não é uma inconformidade com a atitude dos amigos, mas uma orientação necessária. Uma orientação necessária. É como Sócrates tomando a cicuta. Eu estou livre, tu estás preso, ele diz ao soldado. Então, quem somos nós? Por que nós dividimos os lados do conhecimento? Porque muitas vezes o nosso olhar abarca somente o materialismo e abandona a religiosidade, ou faz o contrário, abraça a religiosidade de forma cega muitas vezes e deixa a lógica absolutamente de lado. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos relembrar que a fé calcada na razão é a verdadeira fé inabalável. Porque eu tenho razões para acreditar. Eu não acredito porque alguém me disse, eu acredito porque eu sei. E isso é de uma força muito grande. Principalmente quando contestada esta fé, ela pode ser argumentada com a calma e a naturalidade daqueles que falam não só da boca para fora, mas do coração, da alma e da razão. Não é verdade? Enquanto falas, né, que hoje as universidades estão pesquisando a felicidade, isso sempre foi uma crítica, porque a academia sempre pesquisou a morte, o sofrimento, a desgraça, né? Os impactos disso, daquilo, tudo, e pouco a academia se destinou a pesquisar os aspectos positivos da vida. Hoje, muitas universidades no mundo todo já tem disciplina, já tem mestrado, doutorado, numa disciplina chamada Ciência e Espiritualidade, ou Ciência e Religião. Sim. Entendeu? Então, já olha só a aliança da ciência e da religião tomando um impulso maravilhoso. Isso começou lá para outros países. Hoje o Brasil já assumiu, hoje já temos a Universidade Federal do Pará, se eu não me engano, já tem um mestrado nessa dimensão, ciência e espiritualidade. Então, e a doutrina espírita tem uma contribuição imensa, porque está havendo pesquisas muito, muito interessantes
que espíritas, pelo conhecimento espírita, estão realizando. Sim. E buscando compreender essa relação do homem com a espiritualidade. Tá certo que ainda estamos no início desse processo e a academia, as universidades ainda olham para esse aspecto religioso como um aspecto psicológico. Eles ainda não admitem o espírito ou Deus como uma existência. Mas é um caminho, já estão pesquisando. Então não tem contra fatos, não existe argumento. Então a última que eu fiquei sabendo, através de uma palestra, que eu não me lembro quem foi, uma dessas palestras do Espíritas, em que um grupo de pessoas oravam, tá? de tempo em tempo, tipo assim, de 1 em 1 hora, tá? E oravam para um grupo de determinado de doentes, de pessoas que estavam internadas. Então a pesquisa estava sendo realizada como? Na hora que as pessoas oravam, eles faziam todo um mapeamento daquela pessoa, da saúde dela, do organismo dela, o funcionamento, tudinho. E eles identificaram uma coincidência. Qual era a coincidência? Que no momento que aquele grupo orava, os doentes tinham um movimento no organismo diferente, de melhora, de fortalecimento cardíaco, de metabolismo, tudinho havia. Então ali já é um fato. O que é? Que a oração tem um impacto na saúde, sobre o corpo físico. Como? Pesquisar. Aliança, ciência e religião. O Espiritismo tem uma vastidão de obras que podem auxiliar os cientistas na pesquisa. Vale lembrar que a ciência ela não é materialista. Perfeito. Os cientistas é que são. E aí, às vezes, até o cientista ele é religioso, ele é cristão, ele é muçulmano, ele acredita, mas na hora da pesquisa ele não coloca a prática dele. Ele vai numa metodologia materialista. Sim. Mas já está mudando. As pessoas já estão colocando o seu conhecimento espiritual nas pesquisas. Então essa aliança está se fortalecendo e só vamos ter resultados maravilhosos neste processo, já que a realidade é uma só e a ciência cuida do homem numa dimensão e a religião cuida do outro. Quando isso se unir nos templos religiosos, estaremos tratando de saúde e nas clínicas estarão cuidando do espírito. Que coisa maravilhosa, né? Nós teremos uma ciência espiritualizada e nós teremos uma religião científica, né? Que maravilha, né? Eu tenho muita fé deste processo maravilhoso que está iniciando, entendeu? Mas isso aí a humanidade vai desenvolver muito mais, e teremos resultados incríveis desta aliança. Quem vai ganhar com isso somos todos nós, em saúde espiritual, em saúde orgânica, com esta aliança, né? Aliança, né? Aliança é compromisso. Exato. Né? Compromisso. Eu não posso deixar de citar um dos grandes resultados desta aliança entre ciência e religião. Nós vemos a mudança de comportamento de muitos profissionais da medicina, não é? Em relação à espiritualidade e o impacto da espiritualidade sobre o corpo físico. Uma dessas maiores expressões é a AME, né? A Associação Médico Espírita do Brasil, que já não é mais só do Brasil, que possui agora filiais internacionais. Em 1945, Francisco Cândido Xavier trouxe do plano espiritual para o plano físico, através da sua psicografia, um livro chamado Missionários da Luz, escrito por André Luiz, né? No qual André Luiz traz 21 revelações sobre uma parte que compõe o nosso corpo físico,
que reage pelo simples fato de nós falarmos no nome de Deus. Quando nós falamos Deus, essa pequenina parte que compõe o nosso corpo, que contém na sua constituição pequenos cristais de apatita, brilha. Esta pequena parte ao qual nós estamos nos referindo se chama glândula pineal. Em 2013, uma das maiores revistas de científicas da área médica relacionadas à neurociência utilizou um artigo publicado baseado justamente na mediunidade de Francisco Cândido Xavier e na obra de André Luiz sobre as revelações confirmadas dos aspectos revelados pela glândula pineal através da fala de André Luiz e da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É simples, mais do que isso, constatar que a predisposição do espírito em enfrentar os obstáculos da vida é capaz de reforçar nele próprio e na sua organização biológica a força necessária para superar estes obstáculos. Se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga àquele monte se mova e ele se moverá. Do ponto de vista religioso, essa afirmativa é de uma poesia fantástica. Do ponto de vista científico, é de uma revelação não surpreendente, mas fabulosa. Então, a ciência e a religião são obras do mesmo Criador. O que nos levaria, por exemplo, a compreender a fala do Emmanuel que diz que é lícito que o doente procure seu remédio. E qual é o nosso remédio? Ora, nós precisamos reforçar em nós as nossas convicções religiosas e ora, nós precisamos encontrar razões para acreditar. Mas, acima de todas essas coisas, quando nós encontramos a fé raciocinada, nós acionamos em nós um mecanismo que dispensa as palavras. E esse mecanismo é o nosso sentimento. Não é? Fé raciocinada, fé, religiosidade, raciocínio, ciência, Razão. né? E aí nós precisamos uni-las, né? Fé e razão. Então a proposta de Kardec, volta a dizer, quando traz para nós esse tópico, aliança da ciência e da religião, é que essa proposta esteja presente na nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente traga essa mensagem do Cristo para a nossa saúde. Hoje já temos uma vastidão de vídeos falando isso, né? Hoje nós temos já muitos médicos entrando nessa vertente, né? Como o Everton traz aqui a Associação Médico Espírita, nós temos muitas palestras da Associação Médico Espírita falando sobre essa relação da saúde, trazendo essa conexão espírito e matéria, espírito e organismo. Tá? Então, temos essa oportunidade de estar buscando esses conhecimentos. Né? De fato. Mas é importante, né, que nós não venhamos a perder esse norte. Né? O estudo que nós estamos realizando hoje, baseado nas falas dos imortais para Kardec, diz de uma questão fundamental, que aqui ainda está implícita, mas que vai ser tratada no próximo tópico chamado Nova Era.
que é o nosso ponto de vista. O Cristo nos dizia: onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E onde é que está o nosso tesouro? Nosso tesouro está enterrado aqui, na terra? Ou o nosso tesouro está no esforço necessário para desfrutarmos do porvir? Como nós compreendemos a nossa estada na terra, como a terra, do ponto de vista material, nossa morada eterna, ou um estágio necessário ao desenvolvimento do nosso espírito? Porque o ponto de vista revelará muito de que forças eu vou desenvolver dentro de mim para encarar as adversidades da vida. Porque se eu creio que tudo aqui se encerra, todas as outras coisas do espírito perdem o seu sentido. No entanto, é curioso perceber que é preciso muita fé nos dias de hoje para ser materialista. Porque a própria ciência nos contesta a existência da matéria num sentido mais padrão, num sentido ortodoxo, exatamente. O religioso ortodoxo tem o sentido ortodoxo, exatamente. Porque matéria é vibração. Matéria é vibração. As formas, nossos pensamentos têm formas, povoam os lugares onde nós habitamos. Por isso, adquirem também uma determinada matéria sublimada. No nosso espírito, utiliza de um mecanismo intermediário para que nós possamos nos comunicar nesta dimensão encarnada, que é o perispírito, devido à materialidade densa do corpo físico. É preciso muita fé e cega para acreditar que todo o universo é obra do acaso. Só nós existimos aqui. E só nós existimos. É preciso muita fé, e fé cega, quase lunática, para acreditar que ao acaso a Terra desenvolveu as condições necessárias para o desenvolvimento da vida biológica, quando alguns centímetros para trás, ou para frente, ou para cima, ou para baixo, poderiam reconfigurar toda a paisagem que nós conhecemos. Uma galáxia, um planetinha, na periferia de um dos universos conhecidos, cercado de outros 9 planetas, num sistema solar, que é uma estrelinha no meio de outros 200 milhões de estrelinhas, só na nossa galáxia. Considerando que a ciência estima que existem 200 bilhões de galáxias com 200 milhões de estrelinhas. Ou até mais. Ou até mais. De um dos universos possíveis. É engraçado isso, porque isso me lembra uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella, quando ele fala assim: quando algum de nós pergunta, você sabe com quem você está falando? Ele diz que nós somos um subtreco de um subtroço. Vice-treco de um subtroço. Vice-treco. Nós quando somos pequenos. É verdade, é verdade. Bom, gente, e aí ele termina esse tópico dizendo que todo esse movimento de mudança, ele acontece, né? O progresso é inevitável, a lei de evolução é inevitável, por mais que o homem se oponha, o progresso do conhecimento, o progresso do espírito vai acontecer, né? Independente daqueles que querem atrasar, daqueles que não querem, e todo esse movimento ele está acontecendo, toda essa evolução moral que se opera, né? Ele está sendo elaborado pelos espíritos, por Jesus, e que a humanidade é inevitável. As consequências dessa revolução, elas já estão acontecendo e vão acontecer.
Não tem como deter mais. O nosso próximo estudo do sábado que vem vai ser a Era Nova. A gente vai abordar melhor isso aí. Tá? Mas hoje já se opera. Hoje nós estamos vivendo um grande movimento que começa nos Estados Unidos, mas que se tornou mundial. Sempre se falou de racismo. Os negros sempre sofreram muito, morreram e morrem. E éramos indiferentes a tudo isso. Hoje o movimento cresce, não tem mais como tolerar a discriminação racial. E as outras também, mas especificamente esse movimento. Então são novos tempos que estão acontecendo. Nós temos que acompanhar essas mudanças aqui e aqui. A doutrina espírita nos dá oportunidade, mas eu tenho que fazer o meu esforço pessoal de mudar também meus conceitos antigos, meus valores antigos, para compreender Jesus dentro da proposta original dele, né? Vamos dizer assim, que o Espiritismo resgata. O Espiritismo resgata a proposta de Jesus ético-moral, que foi perdido ao longo dos séculos. Só um comentáriozinho breve, final. Existe uma obra de Ernest Hemingway chamada Por Quem os Sinos Tocam, ou seja, por quem os sinos dobram, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, em muitas cidades da Europa, quando uma pessoa morria, o sino da capela tocava. E num diálogo que é desenvolvido nessa obra, um dos personagens responde a pergunta quando ele é questionado por quem os sinos tocam. E ele diz assim: não pergunteis mais por quem os sinos tocam, porque quando os sinos tocam, eles também tocam por ti. E os Espíritos nos dizem que o bem só é mesmo o bem quando é bem para toda a humanidade. Nós não pensamos nisso, mas estamos vestindo preto hoje. Nós não combinamos. Nós não estamos entristecidos na intimidade do nosso coração, mas também estamos de luto toda vez que um irmão meu, negro, é discriminado e tratado dessa forma. Que Deus abençoe a humanidade, os corações sensíveis, e que nós, na nossa mansidão, mas nos posicionando, porque isso é fundamental, possamos continuar nos lembrando de que o bem só é o bem quando é bom para todos. Vamos orar, a gente te agradece. Vamos agradecer. Mestre Jesus, amigo querido, tu que planejastes todo este planeta azul, tu juntamente com os espíritos que te auxiliaram, que modelaram pela inteligência, pelo conhecimento profundo da matéria, que criaste os diversos continentes, que criaste, Senhor, sob o comando de divino, as belezas do nosso orbe. Ali estão presentes, Senhor, quando enxergamos um pássaro a cantar, o teu conhecimento da física, da química e da biologia, mas também do amor universal. Pois somente há uma lei neste universo, a lei que rege tudo, da matéria ao espírito. Ó Mestre, possamos
ver o amor na lei da atração, da gravitação universal. Possamos, Senhor, ver a caridade nas leis que regem os mundos e que estão no sincronismo incompreensível para nós. Possamos ver, Mestre querido, a doçura do vosso amor no funcionamento biológico do nosso corpo, que não somente são células, não somente substâncias, proteínas, ácidos, mas também em nosso corpo se manifesta o vosso amor através das leis magnânimas de Deus. Ó Mestre amado, te pedimos, Senhor, que abençoe este planeta, a fim de que consigamos avançar no aspecto da nossa religiosidade, já que a ciência começa a avançar em passos largos e estamos atrasados, Senhor, nas mudanças de valores ético-morais. Abençoe o nosso planeta, Mestre, para que consigamos implantar a justiça de uma maneira real e objetiva, que os privilégios, Senhor, de classe social possam desaparecer, Mestre. Os privilégios de raça, de religião, de sexo, Senhor. Consigamos avançar, unindo religião e ciência em nossos corações, mudando valores, pensamentos e condutas, Mestre, para que vejamos nos outros irmãos nossos, filhos de Deus. Auxilie o nosso planeta nas mudanças que se operam, nas mudanças que efervescem, Senhor, no seio social. Ajude-nos a mudar o nosso planeta à medida que mudamos o nosso mundo interior. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos conectados neste momento, que seus lares se enchem de luz, luz divina, a envolvê-los em saúde e em paz. Fluidificai a água de todos em seus lares. Obrigado, Jesus, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Mestre. Bom final de semana a todos. Fiquem todos com a presença do Cristo no coração. E até o próximo sábado, né? Até o próximo sábado, a nova era, tá? Mas no mesmo horário. Exatamente. Já no novo horário, mesmo horário, a nova era. No mesmo canal. Tchau, gente. Boa noite. Muita paz. Muita paz.